Como eu falei ontem, vou seguir com a conversa aqui com o Rodrigo Rosa e com a Roberta Norochny. E o Rodrigo é da empresa Azteca, que é uma empresa especializada nessa questão de economias sustentáveis, licenciamento, que ontem comemorou os seus 15 anos. E para marcar esse tempo, trouxe aqui o Maíso Dias, que é um especialista lá do Ceará. Mas, Rodrigo, me conta a história da Azteca. Como é que a Azteca começou? Sim. Qual foi o primeiro contrato e qual é o porte dela hoje? Ela é uma empresa que opera nacionalmente. Qual é o porte dela quando cotejada com outras grandes da mesma área? Sim. Então, a Azteca é uma empresa de 15 anos, né? A Azteca Ambiental... Parabéns, né? Agora já fez 15 agora anos. já fez 15 anos. Debutou. Comemoramos muito ontem, foi muito bom, evento maravilhoso. Então, é uma empresa que ela surgiu basicamente de dois profissionais formados na Univille. Primeira turma que se formou de Engenharia Ambiental pela Univille. E de lá, fomentado pelo nosso mestre Paulo Ivo Kentop, incentivou a gente em trabalhar, abrir uma empresa, em tentar desenvolver novas tecnologias, novos atendimentos, em virtude de Joinville ter 4, 5 empresas na época, né, que já eram vamos dizer assim, num padrão significativo, e que esse pessoal que veio se formando acabou tendo novas oportunidades de mercado, com a legislação, principalmente a questão do licenciamento ambiental, entrando em vigor mesmo, específico aqui no município, com a Fundema cobrando cada vez mais os licenciamentos, né? Ou abriu-se uma porta para que novas empresas e profissionais entrassem no mercado. E desde então nós desenvolvemos essa empresa. Hoje nós estamos com 25 funcionários trabalhando. Nós trabalhamos tanto no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina com bases de coworking, atendendo os nossos clientes, né? Dentro de um porte, nós entendemos que estamos capacitados para entender qualquer área do território nacional, porque a legislação realmente ambiental ela é homogênea assim, dentro de todos os estados, e principalmente Santa Catarina, ela preconiza no licenciamento ambiental de uma forma tão complexa que nos outros estados nós sentimos facilidade em trabalhar, tá? Em virtude do nível de complexidade de obter as licenças ambientais, as certidões, né? Então, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, quanto em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mesmo assim, a gente, com esse nosso know-how de Santa Catarina, nós estamos aptos a atender o Brasil inteiro sem qualquer problema. A Volkswagen e a Ford, lá atrás, se juntaram, fizeram uma parceria aqui no Brasil e formaram a Auto Latina. E ela era presidida pelo homem da Volks, o Wolfgang Sauer. E uma vez eu entrevistei e ele me disse o seguinte: olha, eu estou aqui, eles me mandaram para cá, eu tenho uma grande chance de ser presidente da Volkswagen. Porque quem vem para o Brasil e se especializa aqui, se dá bem aqui, vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. Sim. Era uma inflação de 22%. Sim. Assim é a questão que se dá bem em Santa Catarina, com essa complexidade de legislação municipal, estadual e federal, Sim. Se dá bem em qualquer outra parte do país. Com certeza, não tenho dúvida. E a questão da aplicação? Vocês têm um know-how. Uhum. E se aplica a mesma coisa. Eu quero o Zé quer implantar aqui uma siderúrgica. Eu quero implantar aqui na saída de um rio aqui de Joinville, uma empresa de construtora de iate. Sim. A legislação é clara, ela é única, mas Sim. dá para aplicar Sim. a solução nos dois? A mesma solução? Ou ela
Tem variação? Tem siderúrgica e uma empresa de construção de iate, claro que tem suas características muito distintas, né, em termos mas basicamente a legislação ela é homogênea, entendeu? E claro que cada município, cada estado, né, tem suas peculiaridades específicas, né, mas assim com certeza é possível, sim, a gente trabalhar e dar o direcionamento adequado para regularização ou obtenção, que o nosso objetivo é obter para depois instalar. Mas hoje em dia, com essa morosidade processual, muitos empresários acabam não segurando o investimento em virtude de necessidade de investimento e acabam indo na frente, se instalando para posteriormente regularizar o empreendimento. Isso causa um transtorno, né? Sim. Tanto para o próprio órgão ambiental, que analisa e tem que acabar infracionando e causando todo esse impacto que nós já vemos acontecendo, quanto para o próprio empresário, que ele almeja uma regularização para poder estar apresentando os seus certificados, ISOs, né? E acaba tendo esse gap de regularização com relação a efetivamente a produção, né? Que é o know-how da empresa, onde ele especificamente tem a sua qualidade, né? Isso acaba realmente dando problema ao longo do tempo a nível de processo, né? Isso é complexo. Rodrigo, nós tivemos um presidente da Fundema que saiu lá preso. E aí escancarou algumas mazelas que tinha lá. Uhum. O prefeito Dudeler, enquanto presidente da CIG, ele cobrava fortemente do município um pouco mais de agilidade na questão do licenciamento ambiental. Sob a gestão dele, ele acabou extinguindo a Fundema e criou a Secretaria do Meio Ambiente na esperança que desse essa tal agilidade. Não deu. Uhum. Ele repassou fez um convênio e repassou isso para Fátima. A Justiça forçou a devolver. E vocês estão ali do lado de fora, né? Pelo que você citou ontem. Sim. Né, com uma dificuldade imensa de conseguir algum tipo de licenciamento aqui, e os números dizem disso, né? 6 bilhões que perdemos em investimento em Joinville, falam que alguma coisa está acontecendo estranha, na medida que aqui em Araquari os processos são mais rápidos, Blumenau acontecem coisas, e Florianópolis mais ainda. Sim. Por que desse entrave em Joinville, se nós sabemos que há boa vontade do prefeito, e havia boa vontade dos prefeitos anteriores? Qual é o nó? Qual é o sapo enterrado? Sim. Aqui em Joinville. Nós temos uma questão judicial, né? A princípio. Nesse momento, o que eu informo com meus amigos consultores, né? O que nos é passado, e fortemente, é que realmente a gente desenvolva o licenciamento ambiental junto ao órgão, à Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Meio Ambiente, Agricultura, né? O protocolo é lá, entendeu? Agora, pode ter certeza, assim, que a gente está sentindo muita dificuldade, a gente entende que está sendo feita uma reestruturação da equipe técnica que desenvolve o licenciamento. A gente vê boa vontade dos técnicos, não é esse o problema. A gente entende que deveria ter maior investimento por esse tempo que foi deixado de se fazer alguma coisa. Esse tempo está causando muito impacto nos empresários em geral, na comunidade, né? E eu vejo o seguinte: se não houver boa vontade e investimento nessa equipe técnica, em aumento de profissionais, em capacitação desses profissionais, juntamente com um amparo dessa insegurança jurídica de emitir essas licenças ambientais, esses profissionais que estão lá, esses técnicos que estão lá, servidores, eles vão acabar realmente emitindo as licenças de uma forma não tão ágil como a comunidade deseja, entendeu? Deseja não, exige e tem direito. E tem direito disso, exige, né? Eu aqui não tenho nada a ver, não tenho um centavo investido, ninguém fica incomodado. Justamente. Então, assim, empresas que estão indo embora. Então, realmente, a gente tem que ter, assim, na minha opinião, não adianta a gente ficar discutindo aqui se não tiver uma ação efetiva de quem de direito, nesse momento, pode ser que judicialmente mude, tá? Mas nesse momento tem que ter uma ação efetiva
para que o licenciamento ambiental ande, né? Efetivamente. Bem, nós vamos para o intervalo e ao voltarmos eu vou trazer a Roberta para a conversa, porque a Roberta gosta de briga e eu também. Vamos deixar o Rodrigo fora dessa. É um minutinho só. Conversa aqui com o Rodrigo Rosa, da empresa Azteca, uma empresa especializada em licenciamento ambiental, e com a Roberta Norochny, advogada. A Roberta, quem não conhece a Roberta nessa cidade? A Roberta já esteve dos dois lados do balcão. Esteve dentro do serviço público, conhece os escaninhos, os segredos, como diria o poeta, mais recônditos do serviço público. E a pergunta que eu te faço, Roberto, é o seguinte. Embora converse com técnicos, embora converse com o prefeito, embora converse com o secretário, conversava com os presidentes da Fundema, desde do Eni Voltolini, e o que eu percebo é medo. Uhum. É medo. E a razão do medo, eu sei qual é ser responsabilizado por um promotor, já tive gente presa na Fundema e agora na SEMA também. E esse protagonismo do Ministério Público, em que medida cuida para que não se faça safadezas e o quanto desse excesso de zelo acaba entravando o desenvolvimento de uma cidade? Eu penso, e posso até fazer um apelo aqui, eu acho que para o Ministério Público racionalizar um pouco a sua atividade, que sentido, não é deixar de fiscalizar o cumprimento da lei, mas hoje 70% talvez do tempo dos técnicos, dos órgãos ambientais, é para responder ofício, pedindo informações, né? Inclusive, recentemente o Estado de Santa Catarina ajuizou uma ação contestando esse protagonismo, exatamente, do Ministério Público, porque não tem como você, é o mesmo problema da questão da saúde, da judicialização da saúde, como você fazer gestão com essa variável que não é, você não sabe... Não é previsível. Não é previsível, é uma variável que atua no processo de forma que você não consegue dar conta, né? Então, assim, racionalizar os processos, se aproximar um pouco mais dos gestores, né? Nem todo mundo que está lá, desculpa, eu vou usar uma palavra que não é muito bonita, é vadio, vagabundo, corrupto, sabe? Tem gente que vai com boa intenção de fazer, com a melhor intenção de fazer as coisas acontecerem. Então, despotencializar, ou destincionar seria o termo correto, um pouco essa coisa de que todo mundo está lá para roubar, isso não é verdade. E sentar e fazer a pergunta direta, esse licenciamento aqui, o que é? Sabe, eu acho que isso pode trazer um diálogo maior, a sociedade vai se beneficiar. Eu penso que seria um dos papéis do Ministério Público, até perguntar por que esse licenciamento entrou aqui em 2008 e nós estamos em 2018 e ele está aqui ainda. Exatamente. Né? Porque às vezes essa é a questão. Tá, exatamente. Então eu penso nesse sentido, sabe? A racionalidade um pouco e vamos confiar mais um pouco uns nos outros para fazer esse país crescer. Porque essa briga de ódio que está em todas as esferas, eu já falei isso aqui uma vez para vocês, isso está tão fisiológico que entranhou, ninguém mais confia em ninguém, a palavra de ninguém vale mais nada hoje em dia. Então, nos processos atua com... Agora, em relação ao licenciamento aqui em Joinville, eu penso assim que também não se deveria dar tanta importância para quem licencia, né? Porque você tem corpo técnico adequado em todos os órgãos. Se está no IMA, o licenciamento, ou existe até assim um certo glamour em cima do IBAMA, né? Sim. Se o IBAMA não participar do processo, aquele licenciamento, até o IBAMA participou, como se isso fosse dar, assim, fosse uma chancela qualificativa, e não é, porque os caras do IMA, da antiga Fátima, né? Isso. E os caras aqui da Fundema, os desvios de conduta
foram atacados e deverão E ser atacados repreender, sempre. exatamente. Mas a qualificação técnica é a É mesma. a mesma, as pessoas estudaram a mesma coisa. Talvez um estudou na UNB, o outro estudou aqui na Univille, mas sabe, tem gente boa em tudo que é lugar. Então, assim, e saber uma coisa também em termos de racionalidade e processo, que eu sou defensora disso, aqui, na lei estadual, nas resoluções que prevêem as atividades potencialmente poluidoras, as licenciáveis, está prevista uma regra de transferência do licenciamento. Então, e não foi prevista em função de Joinville. Essa regra nós trabalhamos até por conta dos municípios que queriam licenciar, então eles se habilitavam no CONSEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, para licenciar, porque a tendência é a municipalização. Do órgão de destino validar aquilo que o órgão de origem já estudou. Sabe? Eu acho que os empreendedores joinvilenses poderiam ficar atentos naquilo que eventualmente tenha nessa transição, começado aqui, ido para lá e voltado para cá, para que não se repetisse, né, estudos ou que só se complementasse efetivamente aquilo que não foi feito. Eu acho que isso também já ia ajudar bastante. É uma coisa de uma estupidez absoluta. Sustentabilidade. Vamos dar um passeiozinho, já estamos no final do programa. Me convença que sustentabilidade... não tem nenhuma lei me atingindo, eu não sei de nenhuma legislação, eu sou um cara plantado lá numa ilha e sou presidente da ilha. Me convença que sustentabilidade vai me garantir alguma coisa. Não sou forçado por lei. Você tem que me convencer que, olha... Você pode perder ou ganhar. Não, efetivamente, tentando te convencer na sustentabilidade, né, eu vejo que culturalmente a gente tem que forçar para a gente e para os próximos que a sustentabilidade é o caminho. Né? Por quê? Porque realmente você não adianta desenvolver um trabalho específico para esse momento, para o agora, para o seu efetivo prazer, e você não ter a possibilidade do próximo que está vindo, né, que vai ter sua educação, que depois vai ter seu trabalho, né, ter a condição de ter a mesma coisa que você teve. Né? Nós não tivemos oportunidade de conhecer o Rio Cachoeira de uma forma que os nossos avós tiveram. Né? Por mais que nós temos uma água de boa qualidade e tal, mas o meio ambiente envolvido que nós tínhamos, hoje, efetivamente, nós não temos essa possibilidade de ter. Quando eu quero tomar um banho de rio, eu tenho que andar bastante para tomar um banho de rio. Sim, né? É verdade. E os nossos antepassados? Mas tem algumas outras coisas. Quando eu era criança, eu fui caçador até os 30 e tantos anos. Mas quando era criança, a gente agora era período de caça, encerrava dia 31, se embrenhava na floresta profunda. Nós já morávamos no grotão. Imagina você ir para a profundidade do grotão. Para encontrar um jacu, para encontrar um macuco, aracuãs. Agora lá em casa, a dona Nélia está numa guerra com o jacu e com os aracuãs, porque eles estão no meu terreno, no América. Para plantar os pés de couve tem que cobrir tudo com tela e ainda tratamos eles. Sim. Aí você percebe que houve uma adaptação da natureza, a natureza reagiu à nossa ocupação e os entes da natureza, que eram esses bichos que nós achávamos que seriam extintos, bastou que não os caçasse, não os matássemos mais, para que eles estão ali na nossa porta completamente adaptados, pedindo comida, bate na porta, elas Exatamente. Se tu não bater, elas entram, né? Sim. Se tu não tratar, elas entram lá dentro de casa pedir comida. Pegado em cima do telhado da gente. E o quanto a natureza se adapta, o quanto nós contribuímos para essa adaptação, e o quanto não tem como adaptar, ou limpa ou morre. Na minha opinião específica, doutora, né, eu acho que sim, a natureza ela se regenera, né, e em próprios estudos ambientais que nós realizamos, assim, a gente acha incrível a recuperação do meio ambiente, em termos de áreas que foram degradadas e efetivamente foram abandonadas, e ao longo do tempo elas se regeneram e o meio ambiente mesmo vai se adaptando, né, e os animais vão voltando. Então eu vejo assim, sinceramente eu vejo futuro se realmente
trabalharmos em pró da recuperação ambiental, em pró de cessar essa poluição intensa, né? E o cumprimento e justamente a visão de sustentabilidade, de você usar apenas o necessário para aquele momento e isso ser um ciclo contínuo, porque isso, a natureza, o meio ambiente, ele se recupera. Se você deixar ele efetivamente inativo, de uma forma a não poluir, ele tende a se regenerar, entendeu? Desde que tenha aquela condição adequada. Roberta, nós temos uma Europa convertida às questões ambientais. Né? Nós temos os Estados Unidos refratário a essa questão, principalmente aquela área de minério, da construção, da metalurgia. Nós temos a Ásia, o Japão, convertido à questão ambiental, porque sofre na pele lá constantemente. Mas temos a China, que pratica um utilitarismo impressionante. Né? Eles fazem um cálculo de perda e ganha, o que é que nós queremos no contexto mundial. Para a nossa economia chegar em 2005, que era o plano deles lá dos 30 anos, nós vamos poluir e vamos poluir muito. Eu acho que eles não esperavam que fosse tanto. Depois vamos conter essa poluição, mas não vamos fechar as que estão poluindo. É só conter. Como é que o universo trata essa questão? Uma Europa verde, digamos. Uma China, primeiro os meus, depois Mateus. E os Estados Unidos indo no mesmo caminho. Como se trata? Através dos tratados internacionais, né, que se busca compatibilizar essas diferenças. O Trump saiu do Tratado do Clima. A ideia é através dele, eu ainda acredito nisso, acredito no Fórum Mundial, né, Fórum de Desenvolvimento Econômico, acredito que essas questões precisam ser discutidas nesses grandes fóruns, porque o impacto lá é aqui também. Então, se buscou no protocolo de Kyoto, por exemplo, que países desenvolvidos tivessem metas de cumprimento de redução de emissões, né? E até pudessem buscar isso nos países em desenvolvimento, que como era o tal do mecanismo de desenvolvimento limpo aqui, que vinham fazer em aterro sanitário, eles vinham transformar lixões em aterro sanitário. Nós temos hoje a lei que já obriga a desativar o aterro sanitário, né? Então a gente... E eles vão continuar fazendo isso. Hoje, as fundições no Brasil já têm um nível de exigência de parâmetros ambientais muito maior do que no passado, né? Há lugares no mundo onde não se pode mais implantar fundições. Eu leio em jornais da França, em jornais da Inglaterra, agora até parar de abordar essa questão, de Portugal, que nós temos uma das melhores legislações do mundo, uma das mais severas em questões ambientais até. Mas as nossas práticas, comparada com o ideal, como é que nós estamos? Quem é o ideal? Os países escandinavos? Quem é que está? Em tratamento de resíduos sólidos, eu diria que sim, né? A Suécia é muito forte. Pode me ajudar, Rodrigo? Assim, eu acredito que não em resíduos sólidos. A Alemanha tem um sistema... Alemanha, quando eu morava lá... Você vê como chega na cabeça da pessoa, né? Eles têm multa por geração de volume de lixo. Sim. Uma vez eu convidei mais gente para vir na minha casa que se devisar a prefeitura. Aí eu tomei multa, porque o meu volume de lixo era 1. E aí a prefeitura não sabia que eu tinha recebido. Um saco desse tamanho. Tinha 2 sacos de prato descartável, uma série de coisas, então eu tomei uma multa. Aí a repressão funciona. Né? Aí eu comecei a fechar a embalagem Tetra Pak, abrir, fazer uma composição dentro do saco de lixo para não ganhar multa de novo. Né? A conversa foi com o Rodrigo Rosa e com a Roberta Norochny. Espero que tenham gostado. Esse assunto é inesgotável, é polêmico e a discussão é necessária. Tenham todos uma boa noite e voltaremos amanhã, se Deus quiser.